Oi, gente, meu nome é Gabriele, eu sou do segundo TST e eu e minha sala vamos falar um pouco sobre alguns matemáticos. Agora nós vamos falar um pouco sobre o Euclides. Euclides de Alexandria foi um escritor grego e talvez o mais importante matemático da Grécia Antiga. Considerado pai da geometria, ele influenciou diretamente os estudos de luz, som e navegação. Sua produção é tão vasta que há dúvidas sobre a autoria de alguns de seus trabalhos. O termo geometria euclidiana é utilizado em distinção a toda geometria não euclidiana. A maior parte do conhecimento de Euclides é produzido a partir de um pequeno conjunto de axiomas simples. Assim, ele definiu o espaço como geométrico, simétrico e imutável. Além disso, contribui para a formação dos conhecimentos em geometria plana e espacial, teoria das proporções, aritmética e álgebra. Atribui-se a este pensador o método para avaliar o máximo divisor comum entre dois ou mais números, o teorema da infinitude dos números primos, a regra para descobrir números perfeitos e o método para adicionar números em progressão geométrica. Por fim, devemos destacar sua obra-prima, Stoichia, escrita em 13 volumes. Agora nós vamos falar sobre o Arquimedes. Arquimedes foi um dos maiores e importantes cientistas da Grécia Antiga. Além de cientista, ele era matemático e foi considerado por muitos historiadores um dos maiores de todos os tempos. Ele aprofundou seus conhecimentos também em física, engenharia e astronomia. Arquimedes viveu desde jovem em Alexandria, onde hoje fica a atual Sicília, na Itália. Por volta do ano de 287, começou a se aprofundar nos estudos da matemática, da física e da astronomia. Isso aconteceu em decorrência da convivência com muitos cientistas da época, tais como Euclides de Alexandria, Cânon de Samos, Erastótenes de Cirene, dentre outros. Muito admirado pelo seu povo, conforme o relato de Vitrúvio. Um dos grandes episódios de sua vida foi quando o rei Hiero convocou Arquimedes para desvendar o mistério da coroa. O rei queria saber a quantidade de ouro presente nela, pois ele desconfiava que existia outros minérios além do ouro em sua coroa. Intrigado com o caso, enquanto se banhava, Arquimedes notou que a banheira derramava água no momento em que entrava nela. Assim saiu correndo nu pela rua gritando, Eureka! Expressão que no grego significa achei, encontrei ou descobri. E desse evento já ficou estabelecido o princípio de Arquimedes, o qual se baseava na gravidade específica. Esse princípio se baseia que todo corpo mergulhado num fluido recebe um impulso de baixo para cima, igual ao peso do volume do fluido deslocado. Por esse motivo, os corpos mais densos que a água afundam, enquanto os menos densos flutuam. Arquimedes foi morto por um soldado romano das tropas do general romano Marcellus Claudius. O general havia violado as leis impostas, as quais determinavam que Arquimedes não deveria ser ferido. Afinal, os romanos tinham grande admiração por ele. Ele faleceu no ano de 212 a.C., em Siracusa. Agora nós vamos falar sobre o Pitágoras de Samos. Pitágoras tinha teoria que era baseada em números. Ele defendia que os números eram o motivo e o princípio de tudo, e a partir disso surgiu o pitagorismo, ou a escola de Pitágoras. Lá, ele proporcionou aulas nas áreas de matemática, astronomia, música, filosofia, política, religião e moral. Segundo o filósofo, os números apresentavam a harmonia e a ordem, ou seja, eram considerados a essência de tudo. Essa teoria ficou conhecida como teoria da harmonia das esferas. Um dos mais importantes teoremas da geometria é o Teorema de Pitágoras, que diz que a soma dos quadrados de seus catetos são iguais ao quadrado da hipotenusa, e era representado pela fórmula a ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Essa fórmula foi feita para calcular o tamanho dos triângulos retângulos. Pitágoras acreditava na reencarnação, a imortalidade da alma e mudança de corpos. Essa questão foi desenvolvida com muita cautela para não provocar atrito em nenhuma religião. Ele morreu em 486 a.C., em Metaponto. Agora vamos falar um pouco sobre o René Descartes. René Descartes foi considerado o pai do racionalismo e, ao mesmo tempo, o fundador da moderna metodologia da ciência em sentido crítico. Em 1649, foi convidado para trabalhar como instrutor da rainha Cristina na Suécia, já com uma saúde frágil. O próprio foi considerado pai do racionalismo e fundador da metodologia da ciência, e foi convidado para trabalhar como instrutor da rainha Cristina na Suécia em 1649, um tempo antes de sua morte, que ocorreu em 1650. E agora vamos falar um pouco sobre o Isaac Newton. Um dos principais matemáticos, físicos e astrônomos da história, Isaac Newton, deixou estudos e teorias que são utilizados até hoje no mundo todo.
Suas obras são referências fundamentais para o estudo da matemática e da física. Ele nasceu em Worcestershire, uma pequena aldeia da Inglaterra, no dia 4 de janeiro de 1643. Nasceu prematuro e logo ficou órfão de pai. Com 2 anos, quando sua mãe voltou a casar, Isaac foi morar com a sua avó. Desde cedo manifestava interesse por atividades manuais. Ainda criança, fez um moinho de vento que funcionava e um quadrante solar de pedra, que se acha hoje na Sociedade Real de Londres. Com 14 anos, foi levado de volta para a casa de sua mãe, cujo marido acabara de falecer, para ajudar no trabalho da lavoura. Em vez de se dedicar aos seus afazeres, ele passava o tempo imerso na leitura. Com 18 anos, foi aceito no Trinity College, da Universidade de Cambridge. Passou 4 anos lá e se formou em artes, em 1665. Tornou-se amigo do professor Isaac Barrow, que o estimulou a desenvolver suas aptidões matemáticas, tornando-o seu assistente. Entre 1665 e 1667, durante a epidemia da peste bubônica, também conhecida como peste negra, que assolou a Inglaterra, ele fez as descobertas mais importantes para a ciência. Descobriu a lei fundamental da gravitação, imaginou as leis básicas da mecânica, também conhecida como 3 leis de Newton. Falando sobre a lei da gravitação universal, em 1666 Newton foi o único a perceber a lei que seria básica para a compreensão de vários fenômenos antes inexplicáveis que ocorriam no universo. Ao ver uma maçã cair de uma árvore, ele perguntou o porquê daquela maçã ter caído, e partindo dessa pergunta ele sustentou e provou que cada partícula de matéria atrai toda outra partícula de matéria. E não é só a Terra que puxa para o seu centro a maçã da árvore, mas também a maçã puxa a Terra, e essa lei se aplica a todos os planetas. O Sol atrai a Terra, esta atrai a Lua e a Lua atrai a Terra. Newton mostrou que a força entre os corpos depende de sua massa, como da proximidade deles, e ensinou como calcular essas forças. E falando sobre as 3 leis de Newton, a primeira lei diz que um corpo em repouso permanece em repouso se não é forçado a mudar. Um corpo que se move continuará a mover-se com a mesma velocidade e no mesmo sentido, se não for forçado a mudar. A segunda lei mostra que a quantidade de força pode ser medida por uma proporção de mudança observada no movimento. E essa proporção é o que se chama de aceleração, e refere-se à rapidez do aumento ou da diminuição da velocidade. E a terceira diz que toda ação causa uma reação, e que a ação e a reação são iguais e opostas. E por último, nós vamos falar sobre Leonhard Euler. Foi um importante matemático e cientista suíço. Foi considerado um dos maiores estudiosos da matemática em sua época. Euler teve uma bem-sucedida carreira acadêmica com contribuições e descobertas em geometria, análise matemática, teoria dos números, cálculo, lógica e foi um matemático pioneiro da teoria dos grafos. Ele publicou mais do que qualquer matemático havia feito então. Seu trabalho compreende cerca de 80 volumes. Fascinado por notações matemáticas e fórmulas, Euler define a maioria das notações usadas hoje, como função de x, que indica a função f, que depende de uma variável x, a constante e que também é chamada de número de Euler. E esse foi o vídeo, espero que todos tenham gostado. Obrigada!